Imagine um tecido antigo, guardado há séculos e reverenciado como uma das relíquias mais importantes do cristianismo. Esse tecido, conhecido como o sudário de Turim, é dito por muitos ser o pano funerário que cobriu o corpo de Jesus após a crucificação. Mas o que o torna tão especial? Além da imagem enigmática de um homem com sinais de tortura e marcas de crucificação, o sudário carrega um mistério que intriga cientistas e religiosos até hoje. Seria ele a prova física do sofrimento de Jesus? O sudário de Turim é mais do que um artefato religioso. Para alguns, ele é um verdadeiro enigma científico e histórico. A imagem misteriosa, as manchas de sangue, as marcas de feridas e até mesmo as dúvidas sobre sua idade fazem dele um objeto de intensa investigação. Em 1988, uma famosa datação por carbono 14 colocou em xeque sua autenticidade, apontando que ele teria sido feito na Idade Média. No entanto, novas pesquisas revelam algo surpreendente. Evidências de traumas físicos e detalhes minuciosos que parecem compatíveis com uma crucificação. E se o sudário realmente for o testemunho de um momento de tortura e sacrifício? Cientistas e teólogos continuam divididos. Alguns acreditam que a imagem pode ter sido formada por um fenômeno inexplicável, talvez até uma explosão de radiação no momento da ressurreição. Mas há também quem acredite que o sudário seja uma obra de arte medieval. Neste vídeo, vamos explorar essas evidências de tortura, as novas descobertas e o que realmente se sabe sobre o mistério desse objeto extraordinário. Prepare-se para uma viagem ao centro de um dos maiores mistérios da fé e da ciência. O sudário de Turim é um dos artefatos religiosos mais misteriosos e controversos da história. Trata-se de um longo tecido de linho, medindo aproximadamente 4 metros, que traz a imagem de um homem com sinais de crucificação. Para muitos, esse homem seria Jesus Cristo, e o sudário teria sido o pano que cobriu seu corpo após a crucificação. Guardado atualmente na Catedral de Turim, na Itália, ele é reverenciado como uma relíquia sagrada por milhões de fiéis. Mas a história do sudário é envolta em mistérios, debates e várias polêmicas. As primeiras referências históricas ao sudário surgem por volta do século XIV, quando ele foi exibido em Lirey, na França. No entanto, sua origem permanece incerta, e a ausência de registros anteriores alimenta ainda mais o mistério. Como ele surgiu exatamente em Lirey? Alguns acreditam que o sudário tenha sido mantido em segredo durante séculos, enquanto outros afirmam que ele poderia ser uma criação medieval. Esse debate sobre sua autenticidade e origem gerou controvérsias por séculos. Em 1988, a polêmica se intensificou com a famosa datação por carbono 14. 3 laboratórios independentes realizaram o teste e concluíram que o sudário datava do período entre 1260 e 1390, sugerindo que ele poderia ser uma falsificação medieval. No entanto, essa datação foi amplamente questionada, já que a amostra usada foi retirada de uma área do tecido que pode ter sido contaminada por reparos ao longo dos séculos, especialmente após o incêndio de 1532, que danificou parte do tecido. Esse evento, que deixou marcas de queimaduras e remendos no linho, pode ter interferido na precisão da datação. Apesar dos debates sobre a data de origem, o sudário ainda intriga cientistas e historiadores pelo detalhe da imagem que ele carrega. A figura no sudário mostra um homem com marcas de ferimentos consistentes com a crucificação, feridas nos pulsos e pés, marcas de chicotadas nas costas e uma mancha ao redor da cabeça, que muitos associam a uma coroa de espinhos. Mas como essa imagem foi formada? Até hoje a ciência não conseguiu explicar completamente o processo que produziu essa figura no linho. Algumas teorias sugerem que ele pode ter sido causado por reações químicas naturais, enquanto outras, mais ousadas, sugerem uma liberação de energia sobrenatural no momento da ressurreição. O sudário de Turim não é apenas um pedaço de tecido. Ele é um verdadeiro enigma. Ele continua atraindo a atenção de estudiosos, religiosos e curiosos ao redor do mundo que buscam desvendar sua verdadeira história. Seja ele um testemunho físico dos últimos momentos de Jesus ou uma criação misteriosa da Idade Média, o sudário de Turim permanece como uma das relíquias mais enigmáticas da história humana. Um dos aspectos mais intrigantes do sudário de Turim são as marcas que ele carrega, indicando sinais claros de tortura e sofrimento que remetem à crucificação de Jesus, conforme descrito nos evangelhos. A imagem no sudário mostra um homem com ferimentos detalhados e realistas, que surpreendem pela precisão e profundidade. Cientistas e especialistas que examinaram o sudário encontraram evidências de traumas físicos extremos, reforçando a hipótese de que ele possa ter coberto o corpo de alguém que foi brutalmente torturado. Primeiro, analisemos as manchas de sangue.
Estudos recentes, conduzidos pelo professor Giulio Fanti e sua equipe, identificaram que as manchas no sudário mostram fluxos de sangue em várias direções. Algo consistente com uma pessoa que teria sido movida enquanto seu corpo ainda estava coberto pelo tecido. Há marcas nos pulsos e nos pés, onde pregos teriam sido fixados, bem como no lado do corpo, sugerindo uma perfuração por lança. Além disso, o sudário mostra o que parece ser uma coroa de espinhos, com marcas de perfurações ao redor da cabeça, exatamente como descrito na crucificação de Jesus. Essas manchas também apresentam sinais que indicam diferentes tipos de sangue, provavelmente pré-mortem e post-mortem, o que quer dizer que algumas lesões ocorreram enquanto a pessoa ainda estava viva e outras após a morte. Isso é consistente com o relato bíblico da crucificação, onde Jesus teria sido torturado antes de ser colocado na cruz, e posteriormente perfurado no lado com uma lança para confirmar sua morte. Outro ponto fascinante é a presença de pequenas partículas de creatinina e ferritina nas manchas de sangue, um indício de trauma intenso. Esse achado é comum em vítimas de tortura, e segundo a pesquisa, pode ser um sinal de que o homem no sudário sofreu grandes dores, talvez similares às da flagelação descrita na Bíblia. Estudos indicam que esses elementos químicos são liberados quando o corpo é submetido a esforços extremos e perda massiva de sangue, como na crucificação. Esse detalhe levou especialistas a crerem que o homem do sudário não apenas foi pregado na cruz, mas também açoitado severamente. A disposição das feridas, especialmente as marcas nas costas e ombros, reforça essa teoria. Exames minuciosos indicam que o homem foi chicoteado com um instrumento semelhante ao flagrum, um tipo de chicote romano usado durante as punições. As marcas, compostas por duas esferas metálicas em cada ponta do chicote, aparecem ao longo das costas e até mesmo nas pernas, um detalhe surpreendentemente consistente com os relatos históricos das práticas de tortura romanas. Por fim, temos o aspecto da respiração, que seria extremamente dificultada em uma posição de crucificação. Estudos mostram que o homem no sudário provavelmente teve sua respiração comprometida, o que pode ter provocado insuficiência respiratória, uma das causas de morte mais frequentes entre crucificados. A posição dos braços e a maneira como o corpo está marcado indicam que ele passou por sofrimento extremo antes de morrer, com cada detalhe refletindo o peso da tortura. Essas evidências, somadas, pintam um quadro quase aterrador de sofrimento e tortura. Ainda que a origem do sudário seja debatida, os sinais de trauma e as características das feridas são uma forte indicação de que ele teria coberto alguém que passou pelo mesmo tipo de tortura descrita nos evangelhos. Para muitos, isso reforça a autenticidade do sudário como o tecido que envolveu Jesus Cristo, enquanto outros veem nele um enigma profundo e perturbador, impossível de ser desvendado inteiramente. A datação do sudário de Turim sempre foi um dos maiores pontos de controvérsia sobre sua autenticidade. Em 1988, 3 laboratórios realizaram uma famosa análise de carbono 14 no tecido, e o resultado causou surpresa e descrença entre os fiéis. Os testes indicaram que o sudário datava do período entre 1260 e 1390, sugerindo que ele teria sido fabricado na Idade Média, bem depois da época de Jesus. Essa datação apontava que o sudário poderia ser uma obra medieval, talvez uma relíquia criada para veneração, e não o verdadeiro pano funerário de Jesus. Contudo, esse resultado foi logo questionado. A amostra usada para o teste foi retirada de uma área do tecido que possivelmente estava contaminada. Essa parte do sudário, segundo os críticos do estudo, pode ter sido alterada ou remendada após um incêndio ocorrido em 1532, que deixou marcas de queimaduras e manchas que ainda são visíveis hoje. Esse incêndio foi tão severo que partes do tecido precisaram ser reparadas por freiras, usando linho adicional para manter o sudário intacto. Muitos especialistas argumentam que essa contaminação teria impactado os níveis de carbono 14, levando a uma datação incorreta. Nas últimas décadas, avanços tecnológicos têm permitido novas abordagens para entender o sudário. Em 2022, uma equipe de pesquisadores italianos utilizou uma técnica conhecida como dispersão de raios-x para reexaminar a idade do tecido. Esse método permitiu uma análise da degradação natural das fibras do linho, e os resultados sugeriram que o sudário é muito mais antigo do que o teste de 1988 indicava, datando possivelmente de cerca de 2.000 anos. Esse achado traz novas esperanças para os que acreditam que o sudário seja autêntico e tenha de fato coberto o corpo de Jesus após a crucificação. Além disso, estudos botânicos e de DNA de pólen encontrados no sudário indicam que ele foi exposto ao ar em regiões como Jerusalém e áreas próximas.
A análise de pólen revelou espécies de plantas que são típicas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o que indica que o tecido teria estado nessas regiões por vários séculos antes de ser levado para a Europa. Isso é consistente com a hipótese de que o sudário possa ter estado próximo ao local onde Jesus viveu e foi crucificado. Outro fator a considerar é a teoria da radiação, apresentada por pesquisadores como Robert Rucker. Eles sugerem que, se o sudário realmente cobriu o corpo de Jesus, uma explosão de radiação no momento da ressurreição poderia ter interferido nos níveis de carbono 14 do tecido. Isso explicaria o resultado da datação como sendo do período medieval, enquanto o tecido em si seria muito mais antigo. A teoria da radiação é controversa, mas traz uma dimensão sobrenatural que conecta a ciência e a fé. Com esses novos estudos, a discussão sobre a idade do sudário continua viva. De um lado, temos o teste de carbono 14, que sugere uma origem medieval. Do outro, há os métodos mais modernos e as evidências botânicas que apontam para uma origem mais antiga. O sudário permanece um mistério, desafiando a ciência e alimentando o debate entre os que creem em sua autenticidade e os que o consideram uma relíquia medieval. O que é claro é que, até o momento, o sudário de Turim continua a ser um dos maiores enigmas da arqueologia e da história religiosa. Entre os muitos mistérios do sudário de Turim, o mais intrigante é, sem dúvida, a própria imagem impressa no tecido. A figura de um homem com detalhes tão precisos e impressionantes parece ter sido gravada no linho de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Muitos se perguntam como uma imagem tão detalhada mostrando o rosto, o corpo e até as feridas pode ter sido criada em um simples tecido de linho. Essa questão abre portas para teorias que sugerem uma origem sobrenatural. Uma das primeiras perguntas feitas pelos cientistas foi: como essa imagem foi formada? Diferente de uma pintura, a imagem no sudário não possui pigmentos ou pinceladas visíveis ao microscópio. A figura está apenas na superfície do linho e não penetra nas fibras mais profundamente, o que seria esperado em uma pintura ou desenho. Além disso, a intensidade da imagem não muda com a pressão ou espessura, o que é diferente de qualquer técnica de pintura conhecida. Essa característica levou alguns a acreditarem que ela não foi feita por meios humanos, mas por um processo ainda desconhecido. Outra teoria intrigante é a chamada hipótese de radiação. Alguns pesquisadores, como o engenheiro Robert Rucker, sugerem que a imagem pode ter sido criada por uma explosão intensa de luz ou radiação, possivelmente no momento da ressurreição. Segundo essa teoria, uma energia liberada de dentro do corpo teria deixado a marca no tecido, como uma espécie de flash divino. Para os que defendem essa ideia, seria essa radiação que teria formado a imagem e, ao mesmo tempo, alterado os níveis de carbono 14, explicando a datação medieval que tanto se discute. Além disso, há quem veja o sudário como um milagre visual. A imagem, para muitos, é a prova física do sofrimento e da ressurreição de Jesus, algo que une ciência e fé em um só objeto. A ideia de que a imagem tenha sido formada de forma sobrenatural fascina estudiosos e crentes, pois seria um símbolo material de um evento espiritual. E mesmo após décadas de pesquisas, até hoje nenhum experimento científico conseguiu reproduzir essa imagem em um tecido de linho com a mesma complexidade e precisão. O sudário de Turim permanece como uma das relíquias mais estudadas e controversas da história, com teorias que vão do científico ao sobrenatural. E cada nova análise que falha em explicar completamente a origem da imagem só aumenta o mistério, reforçando a crença de que o sudário guarda, sim, evidências de algo extraordinário. Ele continua, portanto, a ser um enigma que desafia nossa compreensão e fascina o mundo inteiro. O sudário de Turim transcende o objeto físico e se transforma em um símbolo poderoso, tanto para os cristãos quanto para estudiosos de diversas áreas. Para milhões de fiéis, ele representa mais do que uma relíquia antiga. É uma possível conexão física com o sofrimento e sacrifício de Jesus Cristo. O sudário evoca uma sensação de reverência e, para muitos, de proximidade com os eventos da paixão. Em cada exposição pública, atrai peregrinos de todo o mundo, que o veem como uma janela para um dos momentos mais sagrados da fé cristã. Culturalmente, o sudário ultrapassa as fronteiras religiosas, despertando a curiosidade e a imaginação coletiva. Ele é tema de livros, documentários e debates científicos acalorados. O mistério em torno de sua origem e o enigma da imagem impressa no tecido alimentam discussões que envolvem fé, ciência e filosofia. Mesmo para aqueles que não o veem como uma relíquia sagrada, o sudário continua a fascinar e desafiar o conhecimento humano, unindo crenças e ceticismo em torno de uma relíquia única.
Em última análise, o impacto do sudário de Turim é tanto espiritual quanto cultural. Ele serve como um elo entre o mundo material e o espiritual, um ponto de encontro entre tradição e ciência, e uma lembrança tangível do poder de símbolos que atravessam gerações. Ele nos lembra que a fé e o mistério podem coexistir, e que há perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas, mantendo o sudário como um dos maiores enigmas e legados culturais da história. O sudário de Turim permanece como um dos maiores mistérios da humanidade, fascinando cientistas, religiosos e curiosos há séculos. Mesmo com décadas de pesquisa, perguntas essenciais ainda não foram respondidas. Qual é a verdadeira origem do sudário? Como a imagem foi formada? E será que ele realmente cobriu o corpo de Jesus Cristo? Para alguns, as evidências de tortura e os detalhes consistentes com a crucificação são provas suficientes de sua autenticidade. Para outros, ele é uma bela e complexa relíquia medieval, criada para simbolizar o sofrimento de Jesus e inspirar devoção. No fim, o sudário transcende a própria questão da autenticidade. Ele nos desafia a refletir sobre o poder da fé, sobre a coexistência de mistério e ciência, e sobre o fascínio que relíquias espirituais exercem sobre nós. Independentemente de acreditarmos ou não que o sudário é o pano que envolveu Jesus, ele nos conecta com questões fundamentais sobre nossa história, nossa crença e nossa busca por sentido. Assim, a verdadeira importância do sudário de Turim talvez esteja menos em provar algo e mais em manter vivo um mistério que desafia nossa compreensão. Ele nos lembra de que, apesar de todo o avanço científico, alguns mistérios permanecem e nos convidam a explorar o que há além do visível. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.